Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra e eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, a diagramação, a revisão, a impressão, vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se alguém causa ainda pena à tua chega, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Grande Augustão. Muitos fãs de Augusto dos Anjos aqui, ó. Show de bola. Não, também, mesma coisa, gente. Se vai falar de voz, eis um poeta com voz, né? E você vê que é uma coisa, Laura, que não é uma coisa que muita gente fez, né? Essa linha que ele seguiu, pouquíssima gente foi junto, né? É uma espécie... É uma coisa, assim, sombria, né? Sim. Uma coisa sombria mesmo. Alguns escritores até praticam isso. Tem a escrita gótica, né? Mas, de fato, ela aí sim é um 880, né? Não é todo mundo que gosta. É curioso, né? E assim, é o tipo da coisa que sobreviveria mesmo hoje em dia, né? Totalmente. Ele não é tão ligado àquela época, né? Não. Talvez o estado gótico de ser, por ser excessivo, né? É tudo excessivo, é sangue, morte, vísceras, né? É um estado, assim, de hiperalerta, né? Uhum. Combina com tempos atuais, infelizmente, né? Pois é. É atual. Né? Não sei o que vocês acham, crianças, podem dizer. Que nojo, olha a Ceci. Mas esse é um cara típico, clássico, de que você não passa incólume pela leitura dele, né? Você lê as poesias dele, lá, o livro dele, você vai falar, porra, vai ficar difícil aqui fazer uma sopa, um bife agora e levar de boa. Podem falar sobre falsa trama, arenque vermelho, a tradução de Red Herring, nas obras de ficção? Quero usar o artifício, mas tenho medo de que o leitor sinta-se enganado com a mudança brusca. Fábio, quando a gente engana, né, o leitor, eu já falei disso aqui num vídeo, mas eu vou falar de novo. Você tem que sempre respeitar a inteligência do leitor. E uma regra básica é não tirar do nada nenhuma solução. Então, qualquer coisa que você vá fazer acontecer, né, você está levando... É muito comum arenque vermelho, né, em histórias policiais, né, que o fulano está lá investigando a fulana, né, quem matou o ser, o X lá, ou os vários que morreram, quem é o serial killer, quem é o criminoso, quem é sei lá quem, e vai fazendo uma série de investigações. Ao longo da história, a tradição da história policial é dar a impressão de que vários dos personagens que vão aparecendo possam ser os culpados. Então, isso é a dica falsa, né? Você dá a impressão de que aquele fulano, o padre poderia ter matado, o marido ciumento poderia ter matado, porque conforme o investigador ou a investigadora vai levantando os fatos, vai dando a impressão de que esse ou aquele é culpado. Mas a forma de você não irritar o leitor é que quando você finalmente chega ao culpado, quando o detetive ou a detetiva diz quem é, ou mostra para os outros quem é, ou tem uma cena final de tiroteio que o culpado é revelado, se a pessoa for reler a obra, ela vai ver que, desde o começo, tudo aquilo que indicava a culpa estava na história. Então, o escritor não apareceu com um truque na manga lá no último capítulo para revelar. Então, as indicações de quem era foram dadas no meio da história, junto com as indicações falsas, né, que davam a impressão de que outros eram culpados. Então é isso, você tem que ser habilidoso
de pôr as indicações verdadeiras que vão resolver o seu mistério, junto com várias falsas. Quem faz isso com maestria é o best-seller R.R.R. Martin, né? Ele já declarou que leitores mais espertos até sacaram, na obra escrita é diferente da televisão, tá, gente? Até sacaram quem seria realmente que iria ficar no trono lá de ferro. Porque ele deu já as dicas. Então, ele ainda não acabou de escrever, mas ele já deu as dicas de quem é que vai acabar ficando. Porém, ele dá essas dicas misturadas a tantas outras possibilidades que quem leu os 5 volumes até agora diz, sei lá, pode ser tanta gente aí que acabe sentado aí nesse trono que eu não sei dizer. Então, isso é dar o red herring. Leia George Martin que você vai ver. É red herring para todo lado, ou seja, você tem a impressão em vários momentos que X ou Y, esse ou aquele personagem vai dominar, vai ganhar a guerra, vai mandar em todo mundo, vai ser o rei ou a rainha do império. E não. Mas ele é consistente, entendeu? Então é isso, você respeita a inteligência do leitor. Esconde as suas dicas verdadeiras, mas dê. Não vale aparecer com elas lá. Tirar da manga. Muita sacanagem. Sidney, você que é músico, sabe dizer se já fizeram algum lançamento de álbum musical inspirado totalmente em um livro? Nossa, o que mais tem? Assim, meu background é de rock e heavy metal, né? Então eu posso falar disso. Eu vou dar um exemplo de uma banda que é conhecida no mundo inteiro, é uma das maiores bandas do mundo, que é o Iron Maiden. Muitas letras dele, a maioria das letras deles é inspirada em livros, né? Então, você tem o Samuel Taylor Coleridge, você tem o... Poeta, grande, forte. Quem mais? Oh, meu Deus. Assim, praticamente todas as músicas deles são trechos ou de poesias, ou de músicos, ou de filmes clássicos, filmes antigos. Então, The Prisoner, o filme... Morro dos Ventos Uivantes, acho que foi a Kate Bush que fez. A Kate Bush, que fez o Morro dos Ventos Uivantes. É mesmo. A música. Aqui no Brasil tem uma banda de heavy metal das antigas, que chama Dorsal Atlântica, que acabou de lançar um livro, um disco inteiro temático sobre Canudos. Olha só, que legal. Então, eu lembro daquele pop, o Rick Wakeman, que lançou um álbum em cima do Rei Arthur. Uhum. E outro, Viagem ao Centro da Terra. Pois é. E para quem não ligou, o evento, né, o Canudos, o livro do Euclides da Cunha fala sobre Canudos. Sim, que foi uma das maiores atrocidades cometidas pelo Estado contra o cidadão, né, contra o civil, né, que era... Sim, foi um genocídio. Para quem não conhece, era um cara que era um beato lá no Nordeste. Ele fundou uma comunidade religiosa, a comunidade começou a crescer, começou a incomodar o governo, porque todo mundo ia para lá e eles estavam criando uma sociedade alternativa ali, né? Completamente fora do império, né? Do que o império queria que fosse. Mandaram um destacamento do exército, os caras massacraram o exército. Mandaram um segundo destacamento do exército, massacraram o segundo destacamento. Aí acho que na terceira ou quarta vez eles mandaram mais de 5 mil homens, aí dizimaram todo mundo lá, mulher, criança, mataram todo mundo. Uma história horrível mesmo. O cara era o Antônio Conselheiro.